Olá pessoal, boa tarde, tudo bem? Hoje nós vamos conversar um pouco sobre instrumentação. Instrumentação de painel, instrumentação dos eletricistas, mecânicos, tá? Que são necessárias para que a gente possa estar acompanhando o funcionamento da máquina e também fazer manutenção. Manutenção eletrônica, manutenção elétrica, manutenção mecânica, tá bem? Então, esse quadradinho aqui, ele é um instrumento de painel, tá? Então, esse instrumento aqui é um frequencímetro. No frequencímetro, ele vai medir a frequência da rede, tá? Com a frequência da rede pode variar de 56, tá? Que é o caso mais extremo, até 64 Hz. Não varia muito, tá? Na frequência da rede, ela tem que estar beirando 60 Hz, tá? 60 Hz. Tem que estar 60 Hz. Vai estar mais ou menos aqui. Então essa parte aqui vai estar vibrando. Acontece uma vibração e essa vibração mostra a frequência que tá a rede, tá? Então vai estar vibrando aqui. Se ele tiver um pouco menos de frequência, então vai ter um pouco mais de frequência, vai estar vibrando mais para cá, assim, tá? Ou mais para cá. O frequencímetro ele é ligado em paralelo com a rede, tá? Então o frequencímetro é ligado, ele vai ter dois parafusos lá atrás dele, tá? Hertz, frequência. A frequência da rede é alternada, tá? Vai medir frequência alternada, que é 60 Hz. A frequência que a Eletropaulo, as usinas fornecem pra gente. Então a frequência tem que estar em equipamento que exigem que esteja uma frequência próxima de 60 Hz. Então tem como você estar acompanhando isso. O voltímetro é também um outro instrumento de painel. Um instrumento de painel que tem algumas marcações aqui perto dele, ferro móvel, bobina móvel, tá? Não vou entrar em detalhes sobre isso, porque as características de funcionamento do equipamento. Esse frequencímetro tem bobinas dentro, tá? Que fazem uma comparação, tipo um transformadorzinho que faz essa medição, fazer essa vibração, tá? Também não vou entrar em detalhe, mas mede frequência. O voltímetro também, voltímetro é instrumento de painel, mede tensão. A escala dele, nossa, aqui está até 250 volts. Então a frequência saindo de 0 até 250 volts, tá? Normalmente eletricista, que já está há muito tempo trabalhando, às vezes eu quase nem olho isso aqui. Então é muito importante você estar olhando aqui a tensão, que está 220 volts, tá? Então ele não vai bater no fundo de escala, ele vai ter uma sobra. Tá? Para que se a tensão aumentar um pouco, ter um surto, qualquer coisa, ele tem uma margem para o ponteiro oscilar um pouco mais para não queimar. Outra coisa interessante também é que aqui no centro tem um parafusinho que você pode girar e você pode gerar uma calibração do ponteiro. Então o ponteiro ele pode descer um pouco mais e subir um pouco mais de acordo com um parafusinho que tem aqui, você pode ajustar ele, tá? Então isso aqui mede tensão. O voltímetro é ligado em paralelo com a rede, tá? Ligado esse aqui está medindo 250 volts, vai ligar em paralelo com a rede, tá? Para quem usa o multímetro já sabe como é que faz. Outra coisa, o amperímetro. O amperímetro também é semelhante ao voltímetro, também é instrumento de painel. Ele vai medir a corrente que está passando. Só que existe um negócio que chama transformador de corrente, tá? O transformador de corrente, o que ele faz? Ele reduz um pouco, bastante, né? Em escalas, né, em proporções, e faz com que a corrente vai cair, né, a tensão vai cair, corrente, e aí você vai ter dois parafusinhos também lá atrás, e aí você vai ligar ele em série com a rede, ligado com o transformador de corrente, tá? Não vou entrar em detalhes, porque a ideia aqui é mostrar para vocês o que faz cada instrumento, para que serve. São instrumentos de painel, vai estar numa máquina isso aqui, tá? Já mostrando lá para você. O multímetro já é um instrumento que mede corrente, tensão, resistência, equipamento, diodo, né? Mede bastante coisa. E aqui também tem um displayzinho, a gente vai medir. Ele tem 3 pontas, tá? Uma ponta é a ponta comum, uma ponta a mais e uma ponta para medir corrente, tá? Então, quando você for medir corrente, você vai ter que trocar a ponta do volts e miliampere para amperes, tá? Então, depende de cada instrumento. Então o multímetro é um instrumento que o eletricista, o eletrônico, usa para fazer alguns testes, para testar, para ver se está chegando tensão, para ver se a resistência está boa, e etc. Tá? Então, instrumento digital, ele mede
e mostra os números aqui para você. O instrumento analógico também é um multímetro analógico, tá? Ele é de ponteiro, e existe algumas situações que você precisa usar instrumento analógico e não instrumento digital, porque ele tem algumas características de construção, né, que permite uma avaliação melhor se o equipamento está funcionando ou não, dependendo daquilo que for estar testando. Então ele tem várias escalas. Vai ter aqui a marcação, né, a parte azul, marrom, vermelho e verde, que são as escalas. Se for medir resistência, se for medir tensão, resistência, volts, amperes, né? Se a tensão é contínua, se a tensão é alternada, tá? E você vai escolher lá. Então tomar muito cuidado com isso aqui, tá? Porque isso aqui pode ocasionar a morte se a pessoa não souber, não tiver curso para poder fazer a utilização desses equipamentos, tá? Essa aula tem uma funcionalidade de mostrar para quem está estudando, para quem tem o curso de NR10, use sempre óculos de segurança, bota, tá? Para evitar qualquer tipo de acidente, tá? Então esse é o multímetro analógico, esse é o digital. Esse instrumento aqui chama tacômetro. Esse instrumento tacômetro é um instrumento que mede rotação, tá? Então esse instrumento aqui ele vai medir a rotação. Se encostar essa pontinha aqui, normalmente ela tem de emborrachada e ela vai girar junto com o motor. Então o motor ele tem uma ponta, tá? O motor lá ele tem uma ponta. E essa ponta aqui, se encaixa ela diretamente, essa ponta encaixa aqui e vai girar junto com a rotação do motor. Então ele vai marcar aqui digital qual é a rotação que o motor tá. Então esse motor ele alternado, por exemplo, ele pode ser controlado por um inversor de frequência, ou se for um motor de corrente contínua, ele pode estar sendo controlado por uma fonte, e pode ser que o motor não esteja na rotação correta. Então a rotação é correta, é necessária para fazer peças, né, fazer um trabalho que o motor tem que fazer para produzir uma peça, um produto correto, né, que você pode dar problema, tá? Não vou entrar em detalhes agora, tá? É só mostrar o tacômetro, mede rotação em RPM, rotação por minuto, tá? Tem motores de muitas velocidades. E aqui um equipamento de medir pressão de ar, tá? A pressão de ar pode ser medida, isso aqui tem a parte rosqueada, tá? Que você pode encaixar. Você aqui também nele tem um encaixe e você pode tirar essa mangueira fora e rosquear ele diretamente numa tubulação em alguma coisa, tá? Ele vai ter várias escalas dependendo da quantidade de pressão que você estiver medindo, tá? Mede pressão de ar em bares, tá? O medidor de pressão hidráulica, ele tem um líquido dentro dele, tá? Então esse líquido aqui é para evitar que o ponteiro tenha um surto e esse surto possa danificar o instrumento. Então ele é submerso, esse ponteiro ele anda dentro de um líquido. Então, às vezes ele dá um pico, tá? Né? Esse líquido ele amortece o que o ponteiro vá com muita força e venha danificar o instrumento. Então isso aqui mede pressão de óleo, esse aqui mede pressão de ar, tá? De óleo e de ar. Termômetro. Esse sistema de termômetro, ele tem uma parte metálica que tem um fio, e essa parte metálica ela vai na parte onde está quente, tá? Então ele vai ter um fio, uns 2 metros mais ou menos de tamanho, e lá ele vai medir a temperatura que está marcando num displayzinho aqui. E aí alguns tem emite som, tá? Emite um som, um alto-falantezinho aqui, né? Que é para a pessoa desligar o equipamento que já atingiu a temperatura, né? Ou para a pessoa ficar atenta de que isso aqui é a temperatura do forno, né? De algum equipamento atingiu a temperatura máxima, tá? E o osciloscópio. O osciloscópio já é um instrumento mais para o eletrônico, né? Ele mede formas de onda, ele mede tensão, ele mede a forma da onda, né? Tem um monte de botão aqui, são uns fios, são os canais, né? Você tem que ajustar isso aqui na tela para você ver a tensão que está lá, marcando lá no voltímetro. Por exemplo, está marcando 250 volts, mas você não está mais vendo a forma de onda alternada. Você está vendo aqui, ó? Você vai ver isso aqui na tela do osciloscópio para ver se a forma de onda está boa, se ela tá chegando, né? Isso é mais para medidas de equipamentos eletrônicos, tá? Não é medir forma de onda quadrada, consertar placas eletrônicas, tá?
Você tem como se ajustar isso aqui, crescer isso aqui na tela, diminuir ou aumentar. Então, são muitos instrumentos que fazem a medição, né, dos sinais, da pressão de ar, óleo, né, temperatura, entre outros, tá? Esses daqui são os mais necessários para quem trabalha na parte de manutenção, elétrica, mecânica, eletrônica, em parte industrial. Esses daqui você vai ter que conhecer para você poder trabalhar. O frequencímetro você tem que saber. A média de frequência da rede, alternada, tá? Esse aqui mede tensão. Tem uns que medem tensão contínua, outros medem tensão alternada. Você tem que ver as características, a escala dele. Depende também de onde ele estiver sendo usado. Se a tensão for alta ou baixa, né? Até 380, 220, né? Então isso aqui é até 250 volts. Amperímetro, né? Mede até 50 amperes. Pode ter outras escalas, né? Mede correntes maiores ou menores. E é instalado com um transformador de corrente para poder fazer uma relação de transferência para o amperímetro poder funcionar, tá? Ele não vai pegar toda a corrente da rede, vai chegar uma corrente menor que vai indicar a corrente aqui. Tacômetro mede rotação, né, do motor, pressão de ar, tá? Pressão de óleo, temperatura, multímetro do técnico, tá? Multímetro digital, multímetro analógico e o osciloscópio aí, tá? Se você conhecer esses equipamentos aqui, você já vai ter uma boa familiaridade aí, né? São coisas que esses instrumentos aqui, eles estão lá no painel da máquina, a gente quase não quer olhar, mas é importante. Eles ajustam a tensão, ficar de olho na flutuação da tensão da corrente, né? Importante, o frequencímetro, medir a rotação do motor. Ele tem um botãozinho aqui, hold, que você pode travar. E você tem o botão on-off, que é para ligar e desligar. E você pode travar, medir lá, tá? E você trava e depois você pode olhar e qual a rotação que tá. Porque às vezes o motor está numa posição que você não consegue ver, tá? Pressão de ar, para ver se está chegando. Pressão de óleo. Em máquinas industriais é necessário você medir a pressão, tá? Então é isso aí, pessoal. Então espero que vocês tenham conhecido aí os instrumentos de medição, os mais necessários. Até a próxima aí, fiquem com Deus, tchau.